Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje vai ser uma live sobre toxicidade glicêmica. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando e o meu amigo Dr. Adolfo Duarte, o William Hudson e o Felipe Viana vão entrando, deixa eu falar para vocês que nós estamos na reta final para a nossa jornada da rebelião saudável, que vai começar na segunda-feira que vem. Estamos a uma semana da jornada. Olha só que legal. Então, quem ainda não teve a oportunidade de adquirir os ingressos estão à venda, tá certo? O link está na minha bio, então é só você ir dar um pulinho por lá. E a gente vai ter, nós teremos, deixa eu já chamar aqui o Dr. Adolfo na jogada. Nessa edição da jornada, dois palestrantes internacionais. Meu amigo Dr. Adolfo Duarte, que acabou de entrar, Grande estará na Altran, jornada também. Tô vendo sua porta. Agora tô vendo sempre. você. Tá É, me ouvindo? tô te ouvindo, sim. Cara, Tu só tá deixa eu assim, arrumar isso. parecendo aquele. Agora melhorou um pouquinho. É porque tava muito perto. Tava parecendo aquele. Como é o nome daquele. Daquele bicho do cabeção da Marvel, Modok. Modok, é? Modo. É, tava parecendo. Tava grandão assim. Cara, tô tentando ver se consigo botar isso aqui direito. Tá me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem. Então tá bom, então tá tudo certo. E aí, parceiro, beleza? Beleza pura. Tava falando da jornada, cara. Como é que estão os preparativos aí para sua palestra? Cara, eu acho que o pessoal vai gostar. Espero que goste. Vai ser legal. Vou arrumar um bocado de inimigo de novo. Tô acostumado já. Vamos arrumar os inimigos hoje, agora na live também. Ah, garantido, né? Garantido, Por né? que Você não? sabe. Por que não, né? Eu acho que é importante, gente. Cara, é assim, eu acho que uma pessoa sem haters não é uma pessoa feliz. Não, tem que ter uns haters, cara, senão não tem graça. Não tem muito o que fazer, né? Acho que não tem É, muito o que fazer, não. vez Tá meio por outra, desocupado. vez por outra entra um no meu perfil e fica azucrinando lá minha paciência, mas é besteira. É Não, normal. mas Hoje eu tô hoje outra atitude em relação a essa galera que entra no meu perfil para encher o saco. Eu tô deixando os meus seguidores responderem, entendeu? Aí eu fico só vendo a comédia. a turma almoça o pessoal, eu acho engraçado. Não, mas sabe uma coisa interessante, Altran? Assim, ó, eu acho bom quando alguém questiona as coisas. Tem nada de errado. O lance é quando o pessoal vem ofender, ou quando vem de uma forma jocosa se colocar como um grande entendedor dos fundamentos fundamentais das fundações de tudo e de todos, Ah, entende? é. Porque, cara, se a gente que está constantemente estudando assume toda hora que a gente não entende merda nenhuma e que a gente tem que continuar estudando para ver se a gente consegue entender alguma coisa, como é que alguém que às vezes chega para a gente que nunca nem leu três linhas direito quer dizer que entende muito e sabe muito profundamente porque viu o doutor fulano de tal falar? Sabe? É engraçado, às vezes eu acho engraçado, parece as crianças brincando no areal, sabe? Eu concordo contigo, cara. O negócio meio. Sei não, as redes sociais elas são muito boas, né, cara? Porque elas deram voz para pessoas como nós, né? Que a gente. O que seria de nós sem a rede social? Seria dois nerds que estaríamos, a essa hora, estaríamos estudando, possivelmente, né? E não estaria Provavelmente. falando aqui com, sei lá, 20, 30 pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? É, por Mas, enquanto. graças à rede social, a gente se conheceu, né? Isso é ótimo. Exatamente. Mas, em compensação, ela também deu voz para um bocado de abestado que tem por aí, que acha que é o umbigo do mundo, que é o dono, o rei da cocada preta, como a gente diz por aqui, né? Sabe Fazer o quê? o que eu quero que aconteça, Altran? Eu quero que o pessoal continue se manifestando e aos poucos vá percebendo que nenhum de nós sabe tudo e que vá percebendo que a gente precisa confrontar ideias mesmo e que assim a gente começa a conseguir chegar a ideias melhores, Uhum. né? E eu acho que isso é uma curva de aprendizado que todos nós estamos passando. Acho bom, né? Tá bom que de vez em quando irrita, de vez em quando é chato, né?
Você recebe umas exceções mesmo nas suas postagens, cara, que eu acho interessantíssimo, velho. Como o nego perde tempo para escrever verdadeiros tratados. E quando eu vou ler, não tem conteúdo nenhum Nada, ali. nada. E eu penso assim, gente, olha só, para que essa agressividade? Poderia ter sido feito esse questionamento de uma forma tranquila, Sim, sim. sabe? Aí vem os vieses de autoridade, né? Aí vem umas colocações assim muito interessantes sobre fulano disse, É, Beltrano falou, é. né? E Não, poxa, e sabe uma coisa que eu acho interessante, bicho, é que hoje virou moda você dizer que você faz alguma coisa baseada em evidência, né? Então é, isso é moda. Hoje é a moda. Se parte mais você, divertida é essa. você faz alguma coisa baseada em evidência. E aí você fica nessa história de citar, você regurgita um bocado de artigo científico, né? Que você leu o abstract. Quando leu alguma coisa, leu o abstract. E aí, cara, o cara não faz a mínima ideia do que ele está falando. A última que teve agora, por exemplo, o Ciro me colocou como colaborador num post falando daquele menino Nick Norris. Nick Norris, não sei se você sabe quem é, aquele hiperrespondedor que está está revolucionando as coisas, né? O penúltimo experimento dele, ele comeu em um mês 720 ovos, O né? último não foi o da não sei quantas fatias de Aí bacon? o último foi o das fatias de bacon, foi esse que o Ciro colocou, e aí ele come bacon, né? E o colesterol sobe, e aí depois ele bota mel, e aí o colesterol cai, né? Mostrando, literalmente ele está mostrando que o modelo, a hipótese do Dave Feldman, a hipótese lipídio-energia, né? Energia lipídica, funciona perfeitamente em hiperrespondedores, talvez em outros não funcione, mas em hiperrespondedor é bem claro esse esquema. E aí o cara veio citar ele não está falando de risco cardiovascular, ele não está falando de infarto, ele não está falando de nada disso, ele está falando de manipulação dos níveis de lipoproteína, de colesterol no sangue, só isso que ele está falando. E o cara veio citar que não podia comer tanto bacon porque a gordura saturada, porque a revisão da Cochrane disse que a gordura saturada causava, etc e tal. Aí, cara, essa revisão da Cochrane é um negócio assim, não sei se tu já teve a oportunidade de ver, Infelizmente. são 250 e tantas páginas de revisão que os Toda hora caras. remontam a isso, a gente tem que olhar para essa porqueira. Aí o que é que acontece? Essa revisão, eu acho interessante citar o pessoal entender como isso é um negócio sério que a gente precisa. Quem gosta de ler esse tipo de coisa e de interagir com o público sobre esse tipo de coisa, precisa aprender infelizmente, precisa aprender. Nem todo mundo vai querer fazer isso e vai confiar no que a gente lê e no que a gente fala. Mas se você quer entender, você precisa ler sobre essas coisas. A revisão da Cochrane são 260 páginas, se eu não me engano, e ela tem várias conclusões lá no que diz respeito à mortalidade, no que diz respeito a desfechos duros, né? Mortalidade, infarto. A conclusão é gordura saturada está pouco relacionada ou não está relacionada a desfechos duros. Mas no que tange a LDL, a revisão mostra que a gordura saturada está associada ao aumento do LDL. E aí, isso aí é o que aparece no abstract. Você está entendendo? No abstract não tem falando que a gordura saturada não está associada à mortalidade. Eu não sei por que não sei entre aspas, né? Eu sei, lógico. Mas o que é que acontece? Por que os pesquisadores não botam essa conclusão completa no abstract? Cara? O que é que tu acha de um negócio desse? Eu acho incrível isso. Acho assim, Altran, eu não me ouso hoje em dia mais a afirmar o porquê, eu tenho minhas suspeitas, como você também tem, e eu só acho isso tudo muito cretino, porque se você para fazer hoje qualquer revisão, você não encontra relação direta, causal, entre LDL e qualquer doença. Na verdade, a gente encontra, inclusive, relação entre LDL baixo e doenças, não Sim, entre LDL sim. alto. E não encontra definição de causalidade. Não quer dizer que você não encontre trabalhos que achem relações. Claro. Só que encontrar relações não significa encontrar causalidade, até porque a gente encontra relações tanto para cima quanto para baixo. Quando a gente estuda a fisiologia da coisa, piora tudo, porque na fisiologia da coisa não faz sentido ele fazer mal. E quando a gente estuda o tema que a gente vai conversar hoje, piora mais ainda. É.
Porque o tema que a gente vai conversar hoje, aí sim ele faz sentido. E casa com tudo que a gente defende desde o início. Então, o que acontece? Eu acho que está cada vez mais difícil, Altran, defender a hipótese da gordura como maléfica, defender a hipótese da LDL como sendo a molécula maléfica, e por isso você vê cada vez mais profissionais se posicionando de forma agressiva, de forma desesperada, de forma raivosa, Uhum. né? E de forma piadista, né? Chega ao ponto de sair vídeos como aquele vídeo completamente imbecil que eu vi semana passada, eu acho, de uma moça que chega no congresso de reumatologia e sai perguntando qual é a picaretagem pior que você vê na medicina hoje em dia, e alguns médicos vão opinando. Alguns falam sobre coisas que realmente são duvidosas, mas outros falam sobre coisas que eles simplesmente desconhecem. E hoje é muito comum as pessoas opinarem sobre coisas que elas desconhecem. Gente, isso é no mínimo leviandade. No mínimo. Virou Para eu tentar. ninguém se aprendeu a falar não sei, né? Exato. E eu vou falar leviandade para eu evitar falar muito palavrão hoje, porque eu estou muito desbocado ultimamente. Mas é que esses assuntos estão me deixando muito irritado, Preocupa sabe, Beltrão? Porque é o não, cara, que seguinte: eu boto a ressalva no podcast lá, explícito, né? Eu boto lá, contém, bota contém, o Ezinho com contém conteúdo quadradinho. explícito. Aí, Mas é aí dá certo. porque, Altran, eu sinto a necessidade, uma coisa pessoal, de ver que a gente esteja andando para frente. E às vezes eu não vejo muito. E o ver que a gente está andando para frente não é eu ver que eu tô certo, não. Você me conhece muito bem, sabe que não é isso. É eu ver que a gente está conseguindo dialogar entre as pessoas que pensam igual e entre as pessoas que pensam diferente. E que a gente está conseguindo convencer uns aos outros de forma bilateral. E que a gente está conseguindo crescer todo mundo junto em prol do benefício de todo mundo. Porque, teoricamente, todo mundo deveria buscar isso, né? Não é? O objetivo deveria ser esse, né? Mas Deveria. ao contrário, vira uma guerra, né? Vira uma guerra. Na realidade, pior, não vira uma guerra. A guerra, pelo menos, tem, sei lá, algo para ser conquistado. Mas vira uma torcida de futebol. Um duelo de torcida de futebol. O meu é melhor do que o seu, porque a minha cor é mais bonita, porque o meu, a minha, sabe? E É só porque eu quero. É só é, porque é, né? Ou você está comigo ou você está contra amigo, né? é. E, cara, isso é uma perda grande de tempo. Tanto que assim, eu tenho me ausentado de algumas discussões, Altran, que às vezes eu vejo assim, eu até penso, pô, devia entrar para ajudar, mas eu juro a você que eu estou evitando. É melhor, cara, Porque, poupar as adrenais. cara, eu tô meio sem paciência, porque às vezes tem outro problema, Altran. Quando você vai jogar o argumento e a discussão, você sabe que aquele outro lado não vai nem entender o que você está falando. Aí complica mais ainda. E eu falo isso, pessoal, não pensem que isso é qualquer tipo de prepotência ou boçalidade, não é isso não. É porque você nota pelo que ele disse que ele não entende do que ele está falando, está apenas reproduzindo uma coisa que ele ouviu. Então ele está ali numa raiva, ele está ali numa defesa de posição, como o Altran colocou, como um time de futebol. Ele não tem um conteúdo a defender. Então não adianta a gente se colocar ali, porque não vai ter uma discussão. Vai ter um xingamento, vai ter uma distratação, vai ter talvez uma piadinha. Isso aí também não vai levar ninguém a lugar nenhum. Né? Se você tem uma argumentação, ótimo, vamos conversar, a gente fala esse tempo todo, né? Vamos debater, isso é importante. Isso a gente precisa para todos nós crescermos, né? Mas quando não tem, não adianta. Então, cara, eu vi os vídeos do guri. É, Acho, ele é muito engraçado, até a cara dele é cômica, né, bicho? Mas eu ele é acho muito bom, cara. Ele é ótimo. muito bom. Ele é muito bom. Eu As acho ideias de ótimo. experimentação que ele teve, daquela do Oreo com a estatina, foi muito boa, cara. Muito boa. Muito boa. Sensacional, cara. Não, e ele tá apenas falando em fisiologia, velho. Claro, Não tá só falando em isso. nada de excepcional. Se você parar para olhar, não tem nada de excepcional. Até por causa daquilo que a gente estava conversando hoje de tarde. Uhum. Tudo tem limites, inclusive a absorção de gordura tem limites. Exato. Exato. Você vai comer gordura a mais, você não vai conseguir absorver. O fato de entrar pela boca não quer dizer que você vai conseguir absorver. Então é por isso que eu insisto tanto quando o pessoal se perde, dizendo que se você exagerar na gordura, você vai ter milhares de problemas. Eu falo, o maior problema que você vai ter é uma esteatorreia,
que vai te sinalizar que você deve diminuir esse volume né? para não desperdiçar. Exato. Exatamente. Mas vai ao Uma coisa que eu achei legal no trabalho dele, pra gente ver se a gente dá um tempinho aqui até o pessoal conseguir entrar ou não, né? Se não conseguir, a Tá, gente toca nós dois. tá. Nós somos os homens de preto hoje, né? Então, hoje eu botei a Tá farda. certo. Mas o que eu achei legal no trabalho dele é que ele até postou isso, acho que foi ontem ou foi anteontem, falando o seguinte, que as pessoas perderam um ponto nesse experimento de 720 ovos que viralizou em manchete no mundo todo, ele bota as manchetes e tal. O que ele mostrou não é a questão fisiológica a parte mais importante, segundo ele, né? Segundo ele, a parte mais importante é ele mostrar o futuro da ciência. O futuro da ciência não vai ser de grandes estudos, ensaios clínicos randomizados, porque esses ensaios clínicos randomizados, esses estudos, estão todos eles contaminados. Ou estão contaminados com verbas governamentais que os governos estão contaminados, ou estão contaminados diretamente com verbas de empresas que querem lucrar em cima de determinadas coisas, ou estão contaminados com vieses dos próprios pesquisadores que querem provar determinadas coisas. Então, veja o que saiu no. Agora eu esqueci se foi no JAMA, foi no JAMA. Hum. Essa última semana agora, cara, a indústria farmacêutica derramou US$ 1 bilhão Nos para revisores. os revisores. Aí, cara, olha a Não, coincidência. Sexta-feira. é porque eles são bonzinhos, Altran, é porque Ah, eles sim, são a favor da claro. ciência, né? Claro, Oi, claro. ô, seu Veja, intriguento. veja a coincidência. Eu tô tendo uma disciplina do mestrado que é escrita de artigos científicos. E na semana passada, na sexta-feira, cadeira à tarde, a professora estava dando aula pra gente, é a Adriana o nome dela. Ela faz trabalhos com zebrafish aqui na Unifor, em Fortaleza. E ela estava falando como é escroto o trabalho do revisor. Ela foi convidada várias vezes para revisar trabalhos que não é um trabalho pago. Aí, veja como é interessante. Não é um trabalho pago oficialmente. Aí vem uma reportagem dessa, uma reportagem não, um artigo publicado numa revista médica, que não é uma revista médica pequena, é o Journal of American Medicine Academy, Americano, alguma coisa um assim, negócio desse. Já Association. teve algumas fraudes publicadas, mas tudo bem. Aí o cara bota lá que é US$ 1 bilhão para revisores. Quer dizer, os revisores estão recebendo dinheiro por debaixo dos panos. Para quê? É o jeitinho brasileiro, meu amigo Adolfo. É o jeitinho brasileiro. Pô, eu vou deixar Altran, eu passar acho que esse trabalho aqui que tá legal, você entendeu? é um teórico da conspiração, Ah, entendeu? Você, você é um cara que está procurando pelo em ovo, não é nada disso. Eles estão apenas intencionados a estimular a ciência, hum, entendeu? É só isso. é. O Altran, você vê, cara, e isso sai. E Sim. qual é a repercussão dessa notícia? Me fala aí. Cadê a repercussão? Não tem. Não tem Porque eu repercussão. também vi a notícia. A repercussão é só nossa. É a É, gente que repercute, por quê? Porque a gente está cansado de ver nutricionista defendendo margarina, nutricionista dizendo que tem que comer 50, 60% de carboidrato. Aí quando você vai ver a substância que está por trás, são estudos cujos revisores foram comprados. Aí o que é que acontece? exatamente. Como é que você confia? E Não dá. no entanto, as pessoas não fazem a mínima ideia disso, porque simplesmente não estão nem aí. Tá entendendo? E É, aí vem esse menino e faz esse experimento com ele mesmo, cujo objetivo é dizer, galera, é o seguinte, você quer, você quer ter uma resposta de saber o que é que você deve fazer? Auto-experimente. Faça como eu faço. e tá certo. É E isso você aí. quer saber? Vamos piorar? Vamos Ah, piorar? Em tempos de GPTs, se você alimentar um GPT com bases de dados em fisiologia e bioquímica boas, com livros, por exemplo, sim. e você começar a modelar através do GPT, talvez você tenha dados mais importantes do que você procurando artigos dessa natureza. É. Porque o conhecimento básico, principalmente o conhecimento básico que tem mais tempo, que está mais solidificado, ele está menos contaminado do que essas informações novas. E aí, quando
você pega e modela essas coisas antigas, antigas entre aspas, você começa a se proteger da informação nova que é fraudulenta. Ah, Adolfo, então você quer dizer que toda informação nova é fraudulenta? Não, não é isso. Mas tem coisas que estão na base que são das poucas coisas que a gente entende que não dá para desfazer. Então a gente pode se defender pelo menos um pouco da informação nova que não seja verdadeira, com um domínio um pouco maior sobre as informações antigas. E se a gente tem ferramentas hoje que nos ajudam a fazer isso, por que não usá-las? Não é verdade? Exato, Porque é exato. interessante, Altran. Eu pego hoje frases de dogmas, né, da área de saúde e jogo numa ferramenta como Consensus, por exemplo. E se você souber perguntar, porque o grande lance de usar essas ferramentas é você saber fazer Sim. a pergunta, né? Você tem respostas muito interessantes. E é interessante que algumas dessas ferramentas, elas não só te respondem sim ou não, elas fazem as ponderações e elas mostram as fontes. E você tem a oportunidade de pegar essas fontes, a partir dessas fontes, reindagar e ela vai fazer novas ponderações e mostrar novas fontes. E você pode entrar nessa Loop ciranda e ficar infinito. aí, ó, loop infinito. Então, assim, nós temos ferramentas hoje para acelerar e fazer em uma semana o que você levaria um ano. É, Isso é valiosíssimo, é. cara. Vamos usar, não é? Então, ao invés de ficar falando asneira por aí, pessoal, vamos estudar. As ferramentas estão aí para isso. E nada de falar coisas como eu já vi, infelizmente, na internet, gente olhando ferramentas dessa funcionando e falando, prefiro usar meu tico e teco mesmo, não consigo usar esse negócio. Porra, numa boa. Aí é complicado, né? Então bora bater pedra para fazer fogo, né? E bora andar de cavalo, porque aí é complicado. Ítala, não, a gente não tá mais transmitindo no YouTube, Ítala. Tô postando lá depois, tá? A gente está transmitindo só pelo Instagram porque tava caindo muito nosso engajamento. A gente estava diminuindo bastante a nossa penetração, para usar um termo. Eu não queria falar Nossa esse termo, porque capilaridade nossa capilaridade, tá certo? Eu não queria usar esse termo porque eu sabia que ia rolar uma. é o jeito que você fala, mas é que não. Oh, meu Deus do céu. Esse cearense é um negócio Um sério. Mas, pô, maldoso! mas, Povo Altran, maldoso. tem que usar a Tem ferramenta, cara. que usar. E assim, ó, naquele dia que eu estava conversando com você, que você falou que estava usando o GPT pago, eu fui lá e paguei também. E aí, cara, eu vi que é outra ferramenta, né? É Outro completamente totalmente diferente. diferente. Totalmente Totalmente diferente. diferente. E aí eu comecei a fuçar as outras coisas e tal, e tenho usado muito o Elicit, o Hum, Consensus e o hum. Open Evidence. Esses três para São três pesquisa GPTs que estão científica. lá? Não, são três ferramentas de pesquisa científica. Certo. O Open Evidence, o Elicit e o Consensus. Para justamente fazer esse cruzamento de dados. Uhum. O interessante é que você faz a pergunta como você quiser, uma pergunta comum. E ele te responde usando as bases de dados publicados, fazendo referência, tudo isso. Então, cara, é muito interessante. Né? A gente tem como estudar muito usando essas ferramentas, ajuda. Sim. Né? Sim. Vai substituir tudo? É óbvio que não, mas ajuda. Né? Da mesma forma que eu criei um GPT de apoio e de estudo para mim, onde eu estou colocando as minhas apostilas, Sim. os meus materiais, Sim. né, os livros que já sejam de domínio público, né, meus manuais de bioquímica, estou colocando tudo lá dentro, naquele GPT meu, Uhum. para eu poder usar como apoio de estudo. Sim. Cara, Eu isso faço, tudo é eu muito fiz isso para me ajudar a escrever posts do Instagram. Coloquei, excelente. peguei todos os meus posts, transformei em PDF e disse: aprende como eu escrevo. E Sensacional. agora ele escreve para mim. É, Eu faço só dar uma revisadinha, claro, porque eu não vou deixar passar sem antes dar meu crivo, né? Mas ele lógico. escreve que nem eu. Bom, muito Às vezes eu olho assim, bom. digo, cara, como eu escrevo bem, sabe? Pena que a gente não consegue colocar livro, né? É, é, Livro com é. autor mesmo assim, Eu só usei livro só de os domínio meus público. textos. É. É. Então, assim, tenho usado as ferramentas e tenho percebido. Está me ajudando muito, tem me ajudado, inclusive, a avançar mais em áreas que só. Quando eu olhava assim, eu pensava, putz,
peraí, isso aí eu vou ter que descobrir tal coisa, tal outra coisa, onde é que eu vou achar isso? Só de eu pensar onde é que eu ia achar, eu já deixava para depois. É. Porque só o tempo que ia me tomar para encontrar, já deixava para outro momento. Eu até fazia, mas em outro momento. Com as ferramentas na mão, a gente consegue, né, já adiantar aquilo ali e no máximo deixar para ler de noite quando chega em casa. Então, poxa, dá para fazer isso e para usar isso, inclusive, para destrinchar o material que deu para encontrar daquele artigo que você sugeriu. Exato, exato. Né? Vamos falar sobre ele? Vamos falar sobre ele, que foi o que deu origem Jogue à duro. nossa discussão, Ah, né? Que é um artigo da FAPESP, da agência FAPESP, né? De pesquisa, falando sobre um estudo feito pela Universidade, deixa eu ler aqui, falando, Centro de Pesquisas Redox, que não é Redoxon, né? É só Redox, em biomedicina. Redoxoma é o nome É sacanagem, né, bicho? Eu lembro quando eu era pequeno, só um parênteses, né? Porque estamos só nós dois aqui, vai ser até uma chegar no live Toledo, nerd. vai ser uma live nerd mesmo, não tem jeito. Quando eu era pequeno, meu pai comprava Redoxon pra mim. Cara, eu achava aquele negócio gostoso demais, bicho. Como é que Eu os caras são? também. Era muito gostoso. Eu virei Puta merda. um vidrinho inteiro, sem Ah, minha mãe ver. Ela entrou em desespero quando ela soube. Ainda era bem que era gostoso demais, vitamina cara. C, era Cara, gostoso. ó, vou te dizer, medicamentos barra suplementos que eu tomava quando era pequeno. Redoxon era uma delícia. É. Poliplex, tu lembra desse? Poliplex não conheci, não. Cara, Poliplex era um xarope de açúcar, mas o bicho era tanto açúcar, era um multivitamínico, mas era tanto açúcar que ele era grosso, mas era grosso assim, Porra! espesso, que quando você virava o vidro assim, ele demorava para cair na colher. Vinha a Cara, era uma vitamina e o delícia. diabetes junto, né? Era Já vi os dois juntos. exatamente, você ganhava vitamina e diabetes junto. O outro que eu gostava muito era Mastiguinhas, esse é antigo. Mastiguinhas Rapaz, é tô por antigo. fora. Aí pode Mastiguinhas ser uma coisa é, regional. eu acho que não. Se você botar no Google, aparece. Mastiguinhas, cara, era umas pastilhas de vitaminas. A embalagem, eu lembro que era linda a embalagem, era uma caixinha e era a cara do menino com a boquinha aberta, e aí É. as mastiguinhas apareciam no meio, né? Da boca do menino. Eu lembro que meu pai comprou e disse que era para tomar só uma por dia. Aí eu, tá certo, eu tomei uma e eu vi onde ele guardou o bicho. Ora, rapaz. Quando ele me pegou, eu já tava com a boca toda colorida, terminando o De último. mastiguinha. Bom Não, demais, cara, bom eu não demais. tive essa sorte sua, porque as coisas que minha mãe me dava não era gostoso assim, não. Era Era emoção de cápsula de óleo Scott, de né? alho, emulsão Scott. Emulsão Scott, com o tempo, eu passei a Mas gostar, sabe? óleo de alho é É, sacanagem, bicho. era óleo de alho e não era desodorizado, não. Eita. Sabe? Não era desodorizado, não. Então não era gostoso. Agora o Redoxon era gostoso. Redox era O bom. Redoxon era muito bom. Foi bom, deixa eu falar aqui. Estudo conduzido pelo Redoxoma ajuda a entender como o excesso de açúcar no sangue e hiperglicemia, uma das manifestações do diabetes, pode provocar trombose. Os achados divulgados no Journal of Thrombosis and Hemostasis, gostou? Podem Rapaz, orientar o desenvolvimento de estratégias para prevenir a disfunção cardiovascular em indivíduos diabéticos. Eu achei isso aqui muito legal, porque é o seguinte: a gente sabe que o diabetes hoje é uma doença que está disseminada na população, e quando eu falo diabetes aqui, nesse caso específico, vale para um quanto para o dois, né? Porque a trombose é agnóstica em relação a de onde é que vem o diabetes. Então, vale para os dois, e é uma doença que está disseminada demais, principalmente o diabetes tipo 2. Eu acho que é 95% dos casos que a gente tem. Já ultrapassamos aí a casa dos 10 milhões de brasileiros com diabetes, né? Então já é uma coisa assim, mais fácil você encontrar um brasileiro diabético ou, entre aspas, pré-diabético, que é uma coisa que eu não acho que seja muito inteligente, mas assim, e o diabetes em si, ele não mata, né? O diabetes per si, ele não mata. O que vai acontecer são as consequências dessa hiperglicemia, né, desses picos glicêmicos. E, assim, a gente vê que o diabetes é uma doença de intolerância à glicose e as pessoas continuam se empanturrando de glicose, né? E o estudo é feito por um grupo brasileiro, né, sob a supervisão do Francisco Laurindo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? E, quer dizer, mostrou claramente como é que é o processo,
né, de formação dos coágulos e da trombose, né? Então, eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena a gente falar sobre toxicidade glicêmica, né? Eu achei interessante, né? Achei genial, cara. Eu achei sensacional. Eu fico muito feliz quando a gente vê como nós temos grupos, né, no Brasil, Sim, de pesquisadores que produzem material relevante e com a qualidade tão alta, né? Então, isso aí é para orgulhar. E eu dou os parabéns aí. Se algum dia, alguma hora, alguém relacionado com eles assistir a gente por acaso, eu saiba que eu dou os parabéns aí por esse trabalho. Cara, você vê que glicotoxicidade é um tema que a gente fala sobre isso há muito tempo, não nesse escopo específico, mas que a gente sabe que a glicose, ela tem sua toxicidade sobre as células, né, Altran? uhum, Inclusive, uma das coisas que mais mata a célula pancreática é a glicose. sim, Justamente porque a glicose precisa entrar nas células pancreáticas com uma certa facilidade, para que elas possam ler, né, que a glicemia aumentou e produzir a insulina proporcionalmente, né, e por entrar com essa facilidade, quando tem glicose demais, você vai encharcar aquela célula ali e esse desbalanço gera lesão. Gera lesão e muito pelo desequilíbrio eletrônico. sim, sim. É uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, que essas questões de hipertônico, hipotônico e os desequilíbrios eletrônicos, né, eles são responsáveis por desestruturações físicas, desestruturações estruturais das estruturas celulares, né, fazendo com que a célula possa morrer ou possa ter qualquer tipo de outras alterações. Esse trabalho eu achei interessante que ele mostra que no ambiente hipertônico em glicose, a célula apresenta alterações do citoesqueleto, inclusive. E Exatamente, eu achei exatamente. isso sensacional, fantástico, favorecendo a agregação, Agregação plaquetária. favorecendo a agregação Não planetária. só entre não só no citoesqueleto, mas também a relação entre as plaquetas e o endotélio, né? E os vasos sanguíneos por dentro. Então, ela aumenta a chance de formação do coágulo e aumenta a chance desse coágulo aumentar de tamanho e Colar no grudar, vaso, colar no vaso. Entendeu? Então, quer sem dizer, depender de nenhuma gordura, né, é Altra? sem depender de nenhuma gordura, o que é interessante, né, cara? Porque a gente fica morrendo de medo de gordura, né? Fica morrendo de medo de se formar uma placa de aterosclerose e tudo mais. No entanto, a gente vê aqui claramente como é que hiperglicemia pode causar trombose, né? E assim, tem Sem precisar de mais nutricionistas nada. sugerindo, não precisa mais nada, mais nada. Só açúcar. Só, não é nem açúcar, só carboidrato. Porque se eu falar açúcar, o pessoal vai achar que é só o que tem lá no açucareiro. Só carboidrato, né? E a gente tem nutricionistas sugerindo pão com doce de leite de pré-treino. Porque, É, sabe, eu, sabe eu eu fico falei que eu pensando, já não sabe? queria falar muito palavrão. Mas Vai. eu fico pensando, Adolfo, como é que funciona a mente dessa pessoa que acha que manter um estado, eu não digo nem manter um estado hiperglicêmico, porque eu tenho certeza que ele não pensa dessa forma, mas como é que funciona a cabeça da pessoa que diz que a gente deve ter picos glicêmicos, ou seja, picos hiperglicêmicos, 150, 160, 180, 200, né? Como uma forma de você atuar na saúde do corpo positivamente. De onde é que essas pessoas tiram isso, cara? Altran, sabe qual é a impressão que eu tenho? Imagina que você estudasse por conceitos como rótulos, certo? Uhum. Então você tem os conceitos como rótulos, mas você não tem o entendimento de início, meio e fim dos processos. Isso é muito fácil de você perceber. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela chegou para mim vinda de um psiquiatra muito bom, muito competente, um excelente profissional. Ele não tenho críticas a ele nesse sentido, tá? Mas que estava muito impressionada porque na combinação de duas drogas teve muita dor de cabeça e não pôde manter a combinação. É. Só que eram duas drogas e a combinação era óbvio que ia dar errado pelos seus mecanismos de funcionamento. Uhum. Porque as duas drogas, apesar de estarem classificadas de forma diferente, elas guardam um mecanismo similar de funcionamento.
Só que para saber isso, você tem que saber psicofarmacologia. E ficou claro, então, que esse aspecto específico ele não sabia. Tudo bem, acontece. Claro. Mas o que que eu quero dizer? Você, ao invés de saber o funcionamento da droga, você sabe, essa é uma droga para X, essa é uma droga para Y. Vamos juntar as duas porque vai. Vamos juntar as duas. Você entende? Infelizmente, muito do conhecimento nosso na área de saúde, ele é ensinado assim. Porque é aquela crítica que a gente faz com muita frequência, os conhecimentos de lá do ciclo básico, eles vão ficando deixados para lá, porque isso é muito detalhe, não importa não, mas é justamente o que mais importa. Então, se eu tenho duas drogas que vão hiperativar a via da dopamina, eu vou fazer uma dor de cabeça brutal, ainda posso induzir uma convulsão. Uma está classificada num grupo, outra está no outro. E eu boto as duas juntas, se eu soubesse que as duas estavam na mesma via, eu não colocaria. Sim. Então, o que que acontece? Faltou o olhar para o detalhe que, na verdade, não era nenhum detalhe, era fundamental que se soubesse. Só que se você opera pensando só nos rótulos, você vai errar. Então, qual é o rótulo? Carboidrato dá energia. Certo. Para fazer exercício, preciso de energia. Então, antes do exercício, vou botar energia para dentro. Eu falo, tá bom, então enfia uma pilha no ouvido, uma pilha Rayovac, para ver se você vai malhar melhor. Cacete. Você entende? É isso que eu falo. Então, a gente precisa de um cuidado, um carinho um pouco maior com esses detalhes e aquilo que eu sempre insisto, Altran, voltar aos conceitos de base. Volta aos conceitos de base, sabe? Então, assim, às vezes quando eu estou dando aula, tem uns alunos que acham minhas aulas muito chatas. E aí, quando eles estão achando minhas aulas muito chatas, eu acho que eu estou no caminho certo, porque quer dizer que eu voltei bem lá na base. E aí, os que gostaram, quer dizer que é aqueles que eu tenho que dar atenção mesmo, porque eles estão entendendo o que eu estou querendo. Eu estou voltando lá na base por quê? Porque eu sei que todos nós, Altran, tivemos muitas deficiências na nossa formação. Todos nós, eu não estou Todos, fora disso, sem né? dúvida. E então, eu volto lá para o início para trazer de lá da base tanto quanto eu consigo. Eu sei que eu não consigo tudo, mas eu faço um grande esforço para fazer o melhor possível, para poder justamente ir preenchendo essas lacunas e tentando diminuir esses problemas, para não cometer esse tipo de erro. Então, eu acredito que seja essa questão, o conhecimento por rótulo, sabe? Car- Entendi. Carboidrato, açúcar dá energia para o pessoal, Tran. Ai, É. Agora sim, cara, tem um conceito que eu até botei no Instagram hoje, que é a navalha de Allen, né? Que é, Robert J. Allen, que diz o seguinte: não atribua à malícia aquilo que pode ser adequadamente explicado pela burrice. Né? Eu gosto muito dessa. Essa é uma, né? Então, assim, é, eu acho que falta também, cara, um pouco eu acho que falta humildade, tá? Sem sombra de dúvidas. Mas falta também um pouco da ideia de que um sistema complexo não aceita resposta simples. Tá entendendo? Eu acho que falta muito isso. O cara diz, carboidrato dá energia. Pronto, isso vira um axioma e a pessoa usa isso para absolutamente tudo. E não importa. Ele dá energia? Tá, mas ele dá energia como? Ele dá energia fazendo um pico glicêmico. Tudo bem. O corpo não tem insulina? Tá resolvido. Cara, sabe? Você fica. Meu. não dá para ir mais longe, Altran, porque o próprio conceito de energia, de que conceito a gente está falando aí? Porque você vê que engraçado, né? É aquela velha história, vamos comer um prato de macarronada e ver quanta energia você vai ficar depois. Super energético, É, né? Parecendo uma preguiça largada no é, chão, né? Porque na verdade não é isso. Então a gente tem questões linguísticas também, volta à questão da definição. sim. E eu vejo pouco, às vezes, pouco cuidado com isso. Eu vejo muito, sabe o que, Altran? Eu vejo muito assim, ó, vou liberar o meu, tá? Vou tirar o meu da reta, eu fiz aqui minha parte. Então, resultado que se Sim, lasque. Infelizmente, eu sim. vejo muito isso, né? Então, assim, né, eu fiz minha parte. No livro mandava fazer assim, ó, eu aprendi assim na faculdade, então era assim que era para fazer, né? Eu tô tirando a responsabilidade de mim, só que eu não tô me comprometendo com o resultado. E, cara,
Cara, se tem uma coisa que vai fazer teu paciente querer continuar contigo, é o quanto ele perceba que você está comprometido com o resultado dele. Mesmo que Perfeito. você erre, mesmo que você erre, se ele percebe que você está realmente do lado dele, ele vai ter mais interesse em estar com você, porque ele percebe que sua intenção é genuína e verdadeira em estar ali com ele, do lado dele, querendo ajudá-lo. Muito bom. Você pode ser o maior gênio técnico do mundo. Se ele perceber que você está cagando para ele, dificilmente ele vai continuar contigo. Talvez ele use seu serviço aquele momentozinho ali que ele precisou e depois ele não vai mais olhar para tua cara. Sim. E aí eu digo, se é isso que tu está procurando, beleza. Se não for, vai por mim. É importante se doar para que o outro perceba que você se importa. E claro, se você realmente se importar. Se você não se importa, vai fazer outra coisa, gente. Tem tanta profissão bacana por aí. Não vai cuidar de gente, não. É isso aí. É isso aí. Cuidar de gente necessita que você se importe com elas, Você tem né? que gostar Necessita de que você, gente, né? você tem que gostar de gente, você tem que se conectar com elas, né? Assim, essa questão do carboidrato, Adolfo, é uma questão, cara, que, assim, a gente tava conversando hoje, né? E você falando de todas aquelas coisas da gordura e tal, e eu falei que a gente esqueceu e coloquei entre aspas, você disse que a gente tinha que colocar em negrito, né? Porque, para contextualizar para o pessoal, a gente estava conversando sobre gordura, sobre carboidrato e tudo mais, e que os pesquisadores esqueceram, né, das coisas, né, do contexto todo, para botar a culpa só na gordura saturada, e o Adolfo disse que não era esqueceram entre aspas, tinha que ser em negrito também, né? Porque realmente fica difícil de você tentar encontrar uma razão lógica de por que as pessoas negligenciaram essas coisas durante tanto tempo. É interessante, bicho, porque eu tô lendo aquele livro A Carne Nossa de Cada Dia, né, que é baseado no Sacred Cow, que tá lendo no clube de leitura. E é, 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 mais uma vez você lê a história do Ansel Keys. Eu já li a história do Ansel Keys 550.932 vezes, né? O tempo todo você lê porque o cara e você fica, como é que ele conseguiu convencer tanta gente? E ao mesmo tempo, como é que as pessoas se silenciaram? Tinha muito dinheiro por trás dele. Cara, tinha que United ter. United Mills, Kellogg, um monte de gente por trás. Um interesse muito grande por trás. Você vê, Altran, eu até acredito, me permito a ingenuidade de crer que naquela época não se tivesse certeza que isso fazia mal à saúde, certo? Uhum, Apesar de que John Yudkin já falava que era ruim, desde sim, aquela época, desde aquela tá? época. Mas eu até acredito na possibilidade de que eles não tivessem tanta certeza. Mas da década de 70 a gente já sabia que era ruim. O estudo de Minnesota, por exemplo, é a prova cabal de que houve negligência, não, que houve. Como é que a gente chama? Que eles esconderam de Difícil. propósito Exato. o- Que os teve dados. dolo nisso E aí. teve Foi, dolo. é, Teve dolo, cara. O estudo ficou 16 anos antes de ser publicado. Foi publicado, mocosado. né? 16 anos. Para o pessoal que não sabe, o estudo de Minnesota foi um estudo que foi realizado em Minnesota, óbvio. Que às vezes a gente tem que explicar determinadas coisas, né? Foi realizado em Minnesota, em hospitais psiquiátricos, envolveu mais de 9.000 pessoas que estavam internadas nesses hospitais, que foram divididas em dois grupos, randomizadas em dois grupos. Um grupo comia manteiga e o outro grupo comia óleo de milho. Ou seja, gordura saturada e gordura poliinsaturada, né? Essas pessoas foram randomizadas, o estudo foi muito bem controlado. Hoje seria um estudo praticamente impossível de você fazer, tanto por Motivos conta de éticos. grana quanto por motivos éticos. Mas o que é que aconteceu? Esses dois grupos estavam seguindo uma dieta porque as pessoas estavam institucionalizadas. Teve muito pouco, depois eu fui ler isso aí também, interessante, teve muito pouca gente que entrou e saiu na época do estudo. Então o estudo foi muito bem controlado. E, ao final do estudo, o pesquisador disse o seguinte: nós não sabíamos o que fazer com esses dados, palavras do pesquisador.
quando foi perguntado para ele por que eles demoraram 16 anos para publicar. E quando publicaram, ainda publicaram que não houve diferença de mortalidade. Hum. Que já é bem complicado, né? Porque a ideia era que a manteiga ia matar muito mais. Mas aí, um tempo depois, agora eu não lembro exatamente quanto tempo depois, teve um cara, como é o nome dele, meu Deus? Eu sempre esqueço o nome do cara. Que teve acesso aos dados originais. Olha a história, Adolfo, não sei se tu conhece. O cara estava num congresso e Ah, encontrou com o neto do pesquisador, Chris Hemsden. Lembrei, ah. Christopher Hemsden. Encontrou com o neto do pesquisador e estava conversando. Ah, tu é o neto do cara do Minnesota. E aí ele disse, eu queria muito encontrar aqueles dados e tal. O cara disse, rapaz, tem umas caixas lá em casa, no sótão. Se tu quiser, tu pode ficar com essas caixas. Essa é a história por trás desse artigo. Eram os dados. Eram os dados, estavam naquelas fitas. Sabe aqueles computadores com aquelas fitas Cacetada, gigantescas? sei. O cara Aham. pegou os dados, levou, teve que construir um leitor para as fitas, porque não existia mais. E teve acesso aos Cacete. dados originais. E ele publicou esse reassessment aos dados. E na publicação, a conclusão não é que os caras morreram igual. É que o grupo que estava usando óleo de milho morreu mais. Quando ele teve acesso aos dados crus, o grupo que estava usando óleo de milho morreu mais. Os caras sabiam, Adolfo. Os caras sabiam que a galera estava morrendo. E a única variável era manteiga e óleo de milho, bicho. A turma bacana. A turma legal. Não, agora você vê, Altran, isso existe, esses dados estão aí. Nós temos muitos outros trabalhos mostrando relações parecidas, não tão Uhum. brutalmente, porque hoje não dá para fazer mais isso. E a discussão ainda fica com as frases prontas. Ah, mas esse é poliinsaturado. Aí uma vez eu cheguei para uma aluna e fiz, sim, e daí? Porque eu gosto das perguntas assim, Altran, porque é engraçado a consciência. Eu falo, tá bom, e daí que é poliinsaturado? O que que acontece? Aí já começa a travar, né? Já Dá começa a uma. bugar. É. Porque você sabe, quando você só aprendeu a repetir aquela frase. Porque a molécula poliinsaturada, ela tem várias ligações duplas. Então, pessoal, se ela tem várias ligações duplas, ela tem várias ligações frágeis. Ligações frágeis ao calor, frágeis a outras reações químicas que nós não podemos nem prever, A certo? oxidação, A oxidação, por exemplo, a luz frágeis ultravioleta, a luz, a torções físicas, noções físicas. né? E aqui vale um adendo interessante. Ligações duplas são mais frágeis. Mas Isso. quando você está lá sentando no banco, que você olha para a molécula e que você vê ligações duplas, você olha para a molécula e diz: rapaz, essa ligação é forte, é dupla. Parece que é forte. Não é? Então, o raciocínio químico por trás da história não leva em consideração a realidade. Pois O é, cara verdade. cria uma máscara para a realidade e aquela ligação dupla, de repente, se torna um motivo de uma molécula mais estável, qualquer outra coisa da cabeça, que é o que dizem da margarina. Você sabe qual é a ideia, né? O fato de ter ligações duplas pelo fato de você ficar líquido numa temperatura mais Sim, baixa. sim. Tá, mas por que isso é necessariamente uma vantagem? Essa é a verdadeira pergunta. Porque às vezes, pessoal, coisas que parecem ser obviamente positivas não necessariamente são, assim como coisas parecem obviamente negativas não necessariamente são. É a mesma coisa quando falam para vocês sobre gordura animal é saturada. Isso é mentira. Quase metade da gordura que tem no animal é insaturada. Exato. É quase 50%. Inclusive, inclusive, isso é uma coisa que vocês podem ver em qualquer tabela, vocês podem procurar que vocês encontram. Então, assim, são muitas coisas que são simples até de checar. Vocês não teriam dificuldade nenhuma, vocês aí até usando seu celular e seu Google da vida, vocês podem checar o que a gente está conversando aqui agora e perceber. E aí, quando a Altran pergunta, Adolfo, por que que escondem, por que que falam o contrário, por que que não falam sobre isso? A gente não sabe exatamente, temos nossas suspeitas, É. mas nós somos dois teóricos da conspiração vagabundos que não valem nada e não merecem nada, né? E a gente só fica aqui tentando trazer para vocês algumas informações verídicas, tão verídicas que vocês podem confirmar tudo que a gente está falando, né? Mas para mim, Altran,
mais importante reside um pouco no que a gente conversou hoje de tarde. Hum. Porque observe só. Hoje de tarde, pessoal, eu e o Altran, a gente conversou um pouco rapidamente sobre gorduras e carboidratos. E estava conversando com ele sobre o fato de que a gente tem um limite de absorção de gordura, né, no nosso organismo. E esse limite ele é bem restritozinho, porque depende de quanto você consegue produzir, por exemplo, de sais biliares, né? De qual é a capacidade da sua vesícula. E na hora que a sua vesícula espreme todo aquele conteúdo, vai levar um tempo para ela conseguir encher de novo. Então, quando é que ela vai conseguir funcionar outra vez? Então, em média, em geral, um pano muito rápido, em um dia, um adulto vai conseguir absorver algo entre 100 e 150 gramas de gordura, pensando em níveis máximos, Pensando tá? em níveis de ingestões máximos e a pessoa fracionando isso aí, porque se você comer cento E e cinquenta gramas de gordura de uma vez só, meu amigo, comeu, não dá 5 minutos, você tá vazando. vai ter uma diarreia, vai ter uma esteatorreia, uma diarreia gordurosa. É. Já quando a gente fala em carboidratos, pessoal, isso vai para, somando glicose e frutose, isso vai para praticamente 750 gramas por dia. Então, mol a mol, volumes moleculares a volumes moleculares, eu absorvo muito mais carboidrato do que gordura Uhum. por dia. Porque os limites sistêmicos são muito diferentes. Eu tenho muito mais limite para gordura do que para carboidrato. Então, eu vou circular muito mais moléculas de carboidrato do que de gordura. Então, é muito mais fácil e eu preciso de muito mais contingência dentro do meu organismo para carboidrato do que para gordura. Tanto que a Exatamente. gente tem insulina. E uma pergunta que eu fazia e faço ainda para meus alunos, Altran, o sistema de resposta insulínica é um sistema nutricional ou de controle de dano? Eu advogo que é um sistema de Eu sou controle de mais dano. para controle de dano. Eu sou mais para controle. É assim, no nosso, num organismo vivo, acho que vale a pena a gente ressaltar isso aí, Adolfo. Num organismo vivo, qualquer coisa que seja um sistema de controle de danos pode também ser um sistema aproveitado para outras coisas. Mas é, Né, a gente tem que entender que o processo evolutivo raramente, eu particularmente não conheço, mas vou colocar aqui a palavra raramente te direciona para um caminho que tem apenas uma função e não tem nada ao redor que ele influencia ou de forma positiva, né? Porque se ele foi aprovado, entre aspas, pela seleção natural, tem resultado positivo, né? Então, um sistema de controle de, por exemplo, o fitato. O fitato das plantas é um antinutriente, mas também é um sistema captador de minerais do solo para a planta poder germinar. Então, você tem muitas funções, né? E no caso do sistema de controle dessa questão do carboidrato, eu não tenho dúvida de que é muito mais um sistema que evoluiu para controle de danos, mas que a gente, quando eu falo os seres vivos de uma maneira geral, aproveitaram para trabalhar de uma maneira positiva, de uma maneira anabólica com essa questão. E é assim, cara, quando você me fala esses dados, 150 gramas de gordura e 750 gramas de capacidade absortiva, de carboidrato, eu já penso assim, peraí, o que é que isso me diz sobre as condições aonde nosso organismo evoluiu? Porque se eu tenho uma capacidade absortiva de gordura de apenas 150 gramas, uma capacidade absortiva de carboidrato de, sei lá, 700 gramas, por que evoluiu dessa forma? Por que eu privilegiei o carboidrato, né? E não a gordura, tá entendendo? Então, é interessante a gente pensar nisso aí também, né? é um tema fantástico. Podemos lucubrar aqui em termos evolutivos o quê? Uma disponibilidade energética maior, mais rápida, né? Uma disponibilidade energética que, ao mesmo tempo, me dava determinadas informações ambientais que possibilitavam, por exemplo, eu aumentar a fabricação de gordura interna, como é o caso da frutose, a gente sabe que faz isso, um gatilho, né? Um interruptor de sobrevivência, né? Lidar com gordura sempre é uma coisa mais, vou usar uma palavra não biológica, uma coisa um pouco mais estranha, né? Porque o troço não se dissolve em água, então é um pouco mais complexo lidar com aquilo que não se dissolve em água, né?
O que se dissolve em água é fácil, entra, vai direto, é super rapidinho. Então, a Agora, gente, emulsificado, a absorção é passiva. tem isso também. Agora você vê que interessante. Emulsificado, a absorção é passiva. Não É, depende nem de receptor. Será que essa facilidade da absorção dos açúcares não é justamente porque a gente tinha disponibilidade muito pequena? Então, para qualquer pequena partícula que caísse, a gente garantir que ele fosse absorvido, justamente porque ele era um material muito fácil de usar? É pois é. possível? É Possível, é possível. Então, veja possível? que esse raciocínio evolutivo ele é muito importante para a gente poder entender algo que acontece hoje. Se a gente tem uma capacidade absortiva muito maior, mais rápida para o carboidrato, isso não significa necessariamente que nós evoluímos em uma abundância de carboidrato. Significa, na realidade, o contrário. Quanto maior a minha capacidade hoje de absorver, significa que eu estou ávido por isso, é porque no passado tinha pouco. Eu acredito nisso também. Mas, E mas, acredito mas nisso é o também raciocínio porque evolutivo é esse, né? eu acredito também pelo seguinte, Altran, eu acredito que se a gente tivesse abundância, a gente não teria tanto sistema de geração de glicose no nosso corpo. Porque você Mais um vê que seu organismo ele fabrica glicose quase que a partir de papelão, né? né? Vê Maria, glicose é uma molécula tão fundamental que o corpo produz ela a partir de uma cacetada de substratos. Tudo serve para produzir glicose. Você vê como isso é interessante, porque se você parar para pensar, das moléculas orgânicas é uma das mais simples, Sim. né? Então, assim, é muito importante e interessante, pensando que ela é uma união de de duas trioses, né? Uhum. Você tem dois grupos de três carbonos aí, você vai ter dois primers para girar o ciclo de Krebs lá mitocondrial. Então a gente pode até pensar que isso seja o quê? Uma submissão à tirania da mitocôndria. Sim, Vamos sim. começar Né? a poetizar o negócio aqui Poetizando agora. aí, né? Para pro pessoal entender a referência, o Adolfo está falando aí da questão da mitocôndria, que outrora era uma bactéria aeróbica, né? Que foi consumida, fagocitada por um organismo anaeróbico, que estava se alimentando dela, e que por alguma razão, né, conseguiu sobreviver e hoje manda na célula. Literalmente, Manda muito mais do manda. que o núcleo. Manda Tem nem muito mais comparação. do que o núcleo, onde está É, todo o material genético, a ponto de, por exemplo, a mitocôndria ser responsável para dizer, ok, célula, você já era, vamos morrer. vamos morrer. Né? É parte da, né? Então, quer dizer, é um negócio assim, é um negócio bem interessante. É bem interessante. Não É é? bem interessante isso Tá aí. vendo? Isso é bom, cara. Isso é interessante. Você vê. E olha, a mitocôndria que vai trabalhar em cima desses ácidos tricarboxílicos, né? Sim, Três sim, carbonos, ciclando o ciclo de Krebs, fazendo síntese, participando de um monte de outros sistemas, se tornando, né, essencial para a nossa sobrevivência, se tornando uma das nossas organelas preferidas, por que sim, não sem dizer dúvida, a sem dúvida. organela preferida, Né? né? Hoje um dos nossos alvos principais, quando a gente fala, por exemplo, em longevidade com saúde, Sim, sim. é um dos nossos principais pontos de trabalho é mitocôndria. Quando você fala em jejum, você está trabalhando em cima de mitocôndria. Quando se fala em dieta cetogênica, você está estimulando a biogênese mitocondrial. É interessante, a mitocôndria ela não é fabricada pela célula. A mitocôndria ela se divide, que nem bactéria, por cistiparidade. Ela, Né? Então ela se divide. exatamente. Então, se eu tenho mais mitocôndrias numa célula quando eu faço jejum, se eu tenho mais mitocôndrias numa célula quando eu faço dieta cetogênica, isso significa o quê, meu amigo Adolfo? Isso significa que essas coisas devem ser boas, né? De alguma Devem ser maneira, boas, porque de né? Devem alguma ser maneira boas, elas né? devem influenciar positivamente o De desempenho alguma forma. dessa célula. Pois É. é. Mas jejum não diminui massa magra, não faz as pessoas ficarem. Olha, é uma coisa que eu me lembro. Eu não me lembro quem foi que falou isso, cara, mas eu adorei, eu repito isso. E eu queria muito lembrar quem foi, só para poder acreditar. Uhum. Mas foi um professor que falou assim: que o que diminui massa magra é facão e acidente automobilístico. Por quê?
Boa. Porque, sabe, cai naquelas falácias da interpretação por peso que a gente já conversou várias vezes. Uhum. Quando o pessoal pensa que está perdendo massa magra, o pessoal só está murchando massa magra. A Sim. quantidade de células musculares que está ali continua sendo a mesma, ela só diminui de tamanho. Você pode ter perda de uma ou outra, mas isso não vai ser importante para o volume total. Tanto que quando a turma fala em memória muscular, nada mais é do que o quê? As células continuam ali. Na hora que você chama elas de volta para o trabalho, elas voltam. E como Exato. elas estão ali, é muito mais fácil você retomar aquele trabalho porque elas continuam ali. Então, assim, não dá para ter perda, né? Não dá para você ter perda. Não é assim que funciona. Você não vai comer seu músculo. Hein, Altran? Se você for fazer musculação sem fazer uma refeição antes, o seu corpo vai comer os seus músculos, Altran. Imagina. Se fosse assim, não tinha mais um ser humano na Terra. É. É claro que Não vale a fosse. pena fazer a ressalva que nós estamos falando aqui de pessoas que estão em situação saudável, estão comendo, nem que esteja fazendo jejum, mas estão comendo pelo menos de vez em quando. Ninguém está falando aqui de prisioneiro em campo de concentração nazista, porque é a primeira imagem que vem à cabeça dos indivíduos, né, que tem É, que é o pessoal fala jejum faz perder massa magra. A imagem é um prisioneiro do campo de concentração. é, Os pobres dos caras comiam batata para sobreviver, passava, fazia jejum de 50 dias e depois voltava a comer batata para sobreviver, e a culpa é do jejum. a culpa é do jejum. Não é do campo de concentração, dos trabalhos forçados, né? Do fato dos caras serem tratados de todas as formas. Não é essa a culpa é do jejum. Aí quem quiser pode ir lá no perfil da Juliana Luciana e ver o jejum de 41 dias que ela fez e ver como ela ficou parecendo um prisioneiro de campo de concentração É. nazista, né? É, muito parecida. Ah, rapaz, ó, numa boa, viu, Altran? É por isso que eu falo pra você, velho, essas coisas começam a ficar cansativo. Pois é, cara. Eu admiro o Dr. Marcelo, viu? O Dr. Marcelo é um cara que tem minha admiração porque ele conseguiu se desvencilhar dessa história de Instagram, né? Ele conseguiu, deu um pé na bunda de todo mundo e disse, ok, vou sair desse mundo virtual, que é desse jeito, cara. Não tem, não dá, bicho, não dá. Eu fico assim. Mas você sabe que o Marcelão deu no pé, tá lá com a base forte, jogando duro. Uhum. O nosso jejum forte tá saindo bem, o pessoal tá gostando. E eu tô gostando. Pessoal, que Tô bom, usando. que bom. Claro. Aí, Claro, meu amigo, tu é doido? Para quem não sabe, suplemento deu pessoal, o certo. Dr. Adolfo e o Marcelo fizeram um produto específico para ser usado durante o jejum, né? Que é o jejum forte. E, cara, o produto é show de bola, bicho. Show de bola. O problema é que dá vontade de tomar o dia todo, porque ele é gostoso também, né? Dá É vontade de você ficar gostoso. tomando, né? Mas eu tô me controlando. E, cara, vou te dizer, vou te dar a dica, hein? É. Fazer ele com água com gás. Ficou legal, não foi? Porra, fica massa demais, bicho. Fica massa demais, super gostoso. Eu tomo de manhã, eu acordo de manhã, aí tô aqui com minha xícarazinha de café, lendo, né? Eu acordo todo dia 5h30 para estudar, tô aqui com minha xícara de café e logo em seguida um copão, a minha canequinha aqui, ó, De jejum de forte. jejum forte para poder manter o ritmo, porque eu faço jejum todos os dias, né? De 16 a 18 horas todo dia eu tô fazendo jejum. Coisa boa, cara. É isso aí. Que bom, Né? que bom. É isso. Deu certo, Ah, funcionou bem. deu, É, deu. o jejum E assim, forte é com o Marcelo. é muito legal mesmo. Cara, essa questão do jejum, essa questão do consumo de gordura, essa questão da mitocôndria é uma coisa interessante, porque quando a gente observa como funciona o processo e quando a gente observa o rendimento, né, mol por mol, como você falou, o rendimento de 1 mol de glicose para 1 mol de cetonas para 1 mol de gordura, cara, fica bem claro qual é o combustível que a gente foi feito para. Não faz sentido evolutivo, tá entendendo? Não faz sentido evolutivo eu depender de um combustível se eu tenho disponível outro combustível de muito melhor, de muito maior octanagem, vamos dizer assim. Tá entendendo? De muito menor quantidade de resíduo e tudo mais. Simplesmente Perfeito. não faz sentido. Altran, Não faz sentido. é só parar para olhar. Porque o combustível de verdade vai ser acetilcoenzima A. Então, Uhum. assim, você pega a gordura, cortou ali, já tem ela. É uma etapa. Pô,
o corpo cetônico já é uma condensação de acetilcoenzima A. Sim, Arrancou o pedaço, já está ali. A glicose precisa ser processada e reprocessada para chegar lá. Tanto que naquele processamento eu posso fugir daquele processamento para várias etapas de outras coisas que talvez sejam até mais interessantes em outros momentos do que até chegar até a própria acetilcoenzima A. Então tem outras coisas mais úteis para fazer com essa glicose até do que chegar até a acetilcoenzima A. Seria até mais interessante eu deixar isso para a gordura para que eu pudesse usar aquela glicose para, por exemplo, formação de nucleotídeos, sim. para fazer serina e fazer glicina. Então tem outras coisas para fazer com aquilo. Então, cara, isso, quando a gente para estudar as vias, isso fica bem claro, né? É como você falou, né? Combustíveis de mais alta octanagem, né? E combustíveis de mais fácil aproveitamento. Vamos dizer que um aproveitamento mais limpo é um combustível mais limpo. Vamos Sim, usar aqui a licença sim. poética para falar isso, né? É alguma coisa que é mais simples, é mais direto. Olha, isso aqui, pá, 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 usou, beleza, olha, pronto, acabou, tá tudo certo, maravilha. Não tem muita burocracia, né? Tá tudo certo ali. Então, assim, é, eu não vejo mais muito, Altran, hoje, motivo para discutir esse tema, tá? Eu não vejo muita fuga para essas definições. Até porque, se a gente parar para pensar, na cinética energética lenta e moderada, como a gente aqui conversando, né? É assim, pessoal, quando você está precisando de energia de uma forma não rápida, tá? Então, agora a gente conversando aqui no dia a dia, quando vocês estão tendo suas atividades normais, no trabalho, né? No seu dia a dia, o que a gente usa como fonte de energia são os ácidos graxos, são as Sim, gorduras, sim. né? Então, se a gente usa predominantemente ao longo do dia as gorduras, é porque elas são um combustível prioritário, Sim. né? E se a gente parar para pensar, qual é a nossa reserva de carboidrato? Nossa reserva de carboidrato é glicogênio. Quantos gramas de glicogênio a gente tem? Um cara do meu tamanho vai ter uns 600 gramas, É. tá? Tem bastante. Mas 600 gramas. Agora, quantos quilos de gordura eu tenho? Quantos você Você quiser entende? ter. Quanto você quiser ter. Então, assim, onde é que eu tenho uma reserva, realmente reserva de energia? Né? É na gordura. Assim, é isso, Altran. Eu acredito que, pelo menos até agora, a gente meio que pacifica esses pontos nas discussões, Uhum. né? E dá para trabalhar em cima disso bem. O que eu vejo hoje muito é a gente buscando métodos para ajudar as pessoas a conseguir se fixar e se focar nas disciplinas que elas precisam seguir, se fixar e se focar, que é difícil, eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Sim, sim. Você sabe que eu estou vindo agora de um período que eu saí totalmente do trilho e estou voltando ao trilho de Uhum. novo, né? Porque afinal de contas, quais são os dois órgãos que mais fazem a gente engordar? O coração e o cérebro. São Certo, as emoções e os pensamentos, certo. certo? Tem nada a ver com outras coisas, né? São as emoções e os É. pensamentos, né? Então, assim, a gente busca muito isso. Nós temos suplementos, nós temos medicamentos que auxiliam nessas situações, e a gente consegue ajudar, mas dependendo dos motivos, né? Que é como a gente viu naquela aula que eu dei na Rebelião no passado, a gente pode ter algo mais palpável, estruturado para se segurar ou não. Sim. E tendo algo mais palpável para se segurar, facilita. Não tendo, aí, parceiro, vai poder tomar veneno de rato que não vai fazer muita diferença. Emagrece um tempo, depois engorda de novo. E é isso mesmo. E não tem muito o que fazer, não. Sabe? Eu sou muito favorável ao trans. A gente conseguir achar uma maneira, cara, que eu ainda não sei qual é, de criar uma rotina de criação de motivos, sabe? Hum. A gente vai achar uma maneira disso, uma rotina de criação de motivo, baseada naqueles conceitos de libido como anseios, que a Sim. gente viu também na aula da rebelião. A gente vai chegar nisso alguma hora. Alguma hora a gente vai chegar num negócio bom,
para É, isso. Porque uma boa forma da gente, pelo menos, pensar a respeito é encontrar, e isso é fácil, né, pra gente, encontrar exemplos de pessoas que conseguem. E em cima disso, fazer como embora hoje tenha desconfiança de fraude no que ele fez, mas o Napoleon Hill, no passado, né, que escreveu aquela Lei do Triunfo, aonde ele entrevistou várias e várias e várias pessoas, né, sobre como é que elas tinham sido bem-sucedidas. Ele criou aquela Lei do Triunfo, são os princípios que regiam aquelas pessoas que foram entrevistadas. Então, entrevistar pessoas dentro dessa perspectiva pode ser interessante, isso né? é interessante, Altran. Altran, você me deu uma ideia, Altran. Pode ser interessante. É. Tem um cara que fez, não é especificamente sobre esse tema, mas aqui o Tim Ferriss fez isso nesse livro aqui, ó, Ferramenta dos Dos Titãs. Titãs. É, esse livro que é um troção, ele tem, ó, cada capítulo, o subtítulo é As Estratégias, Hábitos e Rotinas de Bilionários, Celebridades e Atletas de Elite. É claro, não é especificamente sobre o que a gente está falando, mas assim, cada Não, mas parte exemplifica bem, é. exemplifica bem. Então, a primeira parte, saudável, ele vai pegar aqui só a galera, né? Então, tem o Dr. Peter Attia, tem um bocado de gente aqui que ele entrevistou. Aí, depois, ele vai rico, aí são outras pessoas aqui no quesito dinheiro. Aí tem outras sábio, aí tem outras pessoas aqui, né? Então, é um compêndio interessante que dá para a gente fazer algo voltado específico, né? Quem são as pessoas, quais são os hábitos e como pensam as pessoas que conseguiram obter determinados resultados que a gente está querendo pesquisar, né? Eu acho Precisamos interessante. conversar sobre isso depois, quando a gente terminar a live. É, Sim. você me deu boas ideias. Agora, pessoal, só um adendo que sempre vale a pena comentar. Vocês perceberam como este rapaz, ele levantou de forma certeira e no meio dessa biblioteca com mais ou menos 2.500 volumes, ele foi com a mão Exagerado. certinha no lugar e pegou o livro certinho e puxou. É incrível, esse menino é incrível. Que nada, Marcelo. Cara, o meu sonho, eu vou te dizer qual era o meu sonho. O meu sonho Ah, era ser pago para estudar. Esse era o meu sonho. porra, Tá não fala entendendo? não. Cara, eu fico imaginando. Eu acordo todo dia 5h30 da manhã, aí sento ali no meu cantinho. Em breve eu estarei não acordando às 5h30 da manhã, mas simplesmente continuando, né? Porque o Luiz Henrique nasce no mês que vem, né? Então, Eita, dormir é uma beleza. coisa que eu chego, ó, Aproveita enquanto você não pode. é? Chega 9 horas da noite e digo, amor, vamos deitar, porque a gente tem que aproveitar. Assim, mas, cara, não tem coisa melhor do que você pegar um livro, e eu tô lendo 5 livros ao mesmo tempo, então o cérebro, de vez em quando, né? Mas é bem legal. E eu tô lendo um, cara, que é fantástico, não sei se você já leu ou já ouviu falar, chama Comporte-se, de um Eu cara só chamado... vi. Você postou Postei, a capa postei a desse capa. livro, foi? Michael Sapolsky, eu Ah, acho. Acho que é Michael Christopher, sei não. Mas é Sapolsky o sobrenome do cara. Cara, o livro é absurdo, bicho. Absurdo. Sobre a neurobiologia. O subtítulo do livro é O Ser Humano no seu melhor e no seu pior. eu vi Sobre esse livro em neurobiologia do algum lugar. Você. pensamento, o que é que leva uma pessoa a uma atitude violenta ou não. Ele faz ele começa falando sobre os microsegundos antes do ato e vai aumentando o espaço, aumentando. Eu estou lendo agora sobre os aspectos culturais. Cara, o livro é bom, bicho, é bom. E ele escreve de uma forma leve, com um linguajar bem tranquilo. De vez em quando tem uma piada no meio do livro, tá bem legal, bem legal. Tô gostando. Agora sim, 800 páginas de livro, né? É material bastante, De né? material É bastante. material Eu gosto bastante. eu gosto de livros assim, livros que podem se transformar em armas brancas. Né? Isso aí tá fácil. Se o cara vier, ei, passa a grana, eu jogo o livro. Pá! Tá resolvido. Cara, olha, eu tô tendo que reler aquele livro do fim do Alzheimer Hum, por um trabalho que eu tô tendo que realizar, mas eu tô me recuperando do trauma de ter acabado de ler os melhores textos de Feynman pois é, e cara, eu tô com ainda ele tô aqui, ó. triste por ter É o acabado meu. de ler. Você falou e eu disse, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, porque eu tenho aquele outro dele que é brincadeira. Como é o outro?
Não pode, não pode ser verdade, senhor Feynman, um negócio Isso aí, desse. Isso é isso verdade, senhor aí. Feynman, um negócio Esse desse. eu já li, né? Mas eu não conhecia esse. Aí, quando tu falou na live, eu digo, rapaz, eu não acredito que eu não tenho esse livro do Feynman. Aí ele tá aqui, eu tô terminando de ler um livro do Jung pra vir pra cá. Esse é o meu, tá na lista. Eu Cara, vou. isso é muito bom. Eu fiquei tão triste de ter acabado de ler isso aí que você não tem noção. Eu tô me recuperando de ter Eu acabado sei de como é. A ler gente esse fica livro. órfão, a gente fica órfão, né? A gente fica É, órfão. tô triste Aconteceu ainda comigo. Mas de ter cara, terminado. você ter a oportunidade de estudar e de aplicar aquilo que você tá e ver como funciona, ainda mais quando a gente, né, que gosta de estudar temas extra, né? Então, você lê um livro como o do Feynman, por exemplo, que é sobre não é porque o cara era físico que o livro é sobre física. O livro é sobre pensamento, é sobre Cara, esse aí, criatividade. Altran, esse aí você vai achar interessante porque esse livro é um compilado de textos de palestras dele. Ele não é um livro que ele escreveu, é um livro de palestras dele. Então, assim, você vai ver palestras, você vai ver aulas, você vai ver Uhum. entrevistas. E a forma como o cara pensava era sensacional. É, Se alguém quer aprender o que é ciência, leia sobre Feynman, porque é é isso aí. um dos caras, um dos cientistas mais francos que eu já tive a oportunidade de ler sobre na minha vida. Tirando a forma como ele lidava com a filosofia, que era um pouco. Ele era meio um- jocoso com a ele filosofia, era. né? Eu acho que ele tinha uma visão um pouquinho, digamos assim, ele nunca se interessou tanto. Ele tinha uma visão meio É. preconceituosa com a Muito. filosofia, mas tirando essa parte, é, ele era muito franco com a parte científica. Tanto que ele assumia qualquer coisa como possível. E você só vai dizer que é impossível se você mostrar que não é possível. E isso é importante, porque isso é verdadeiro. Se você se diz cientista, ou se você se quer dizer cientista, você não pode negar as coisas de primeira. Você precisa de evidência tanto para o sim quanto para o não, É. né? É por isso que às vezes, viu, Altran, tem coisa que o pessoal me pergunta, Adolfo, mas o que que você acha disso aí, disso aqui? Eu falo, eu acredito e não acredito ao mesmo tempo. Porque eu não tenho nem como confirmar, nem como refutar, então eu acredito e não acredito ao mesmo tempo, É. né? E aí vamos lá, É a vamos crença. para frente. Isso aí é a crença de Schrödinger, né? É, justamente. Minha crença está Tá dentro da caixa. dentro da caixa. Se ela Se eu está viva ou acredito ou morta, não eu não acredito. sei. É. Eu gosto muito daquela frase que diz assim: Eu não creio em las brujas, pero que las hay, né? Ah, Então, assim, exatamente. eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, Mas que existem. Então, assim, existe, você existe. fica, você fica. A gente trabalha muito com isso dentro da própria ciência. A gente trabalha muito com isso, né? A não ser, claro, coisas estapafúrdias como a Terra ser plana, né? Mas tirando essas loucuras, né? Tem determinadas coisas que você fica, cara. Tem muito fundamento. Aliás, ciência é isso, né? As pessoas esquecem que não existem fatos tão consolidados a ponto de você poder fechar uma discussão, principalmente quando se trata de ciências biológicas dentro da medicina, da nutrição, porque na física, até na física, é difícil, né? Você tem, por exemplo, a lei da gravidade, que a gente consegue perceber e tudo mais, mas que quando você desce para o nível quântico, ela já fica um negócio assim meio que você não sabe como é, né? Então, quer dizer, na biologia não existe essa história de é assim e acabou-se, né? Cara, A gente não sabe. não Mas, sabe. Altran, você quer ver uma coisa? É a coisa do demonstre ou refute, né? Sim. Demonstre ou refute. Eu não me lembro agora quem foi que eu ouvi no podcast falando sobre isso. Era um cara da área de ciências também falando, né, que ele brincava, sacaneava muito com os caras da terra, do terraplanismo, mas ele chegou e ele fez assim, tá bom, mas espera aí. E como é que eu provo que não é? Ele não se lembrava de um experimento para provar que não era. Uhum. E aí ele percebeu a fragilidade do conceito dele Sim. próprio. E é muito interessante ter a humildade de perceber isso. Então, qualquer coisa que chegue para nós, por mais estapafúrdio que possa parecer, a gente tem que parar, olhar, ouvir, né? E pensar, até porque se o outro está propondo, e eu tenho sempre que considerar que o outro pode ser tão inteligente quanto eu ou mais inteligente do que eu, Sim.
eu tenho que, Eu acho essa parte no difícil mínimo. de ser mais inteligente que você, mas tudo bem. Não, para com isso, Altran. Eu já falei que Esse cara, você é uma rapaz, das pessoas eu mais acho isso inteligentes que de eu você. conheço. Eu que acho isso de você. Mas aí, você olha para isso e pensa, cara, eu preciso pelo menos ouvir, né? E ver o que que ele está me dizendo. Pode ter aí uma verdade que eu desconheço. Então, é importante que a gente esteja sempre aberto para ouvir e para tentar perceber, né? Na nossa área, especialmente, Altran, porque o nosso grau de entendimento real sobre as coisas, eu repito isso mil vezes, né? Ele é muito pequeno. Cada hora que a gente estuda, a gente descobre mais um detalhezinho. Cada hora que a gente estuda. Não, você vê esse trabalho mesmo que você trouxe para a gente discutir hoje. Ali é um detalhe do detalhe do detalhe, mas ele é tão importante, sabe? Essa descoberta que esse grupo de pesquisadores fez, ele é tão importante e é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença, né? Que, poxa, eu juro a você, cara, quando eu li o negócio, eu te falo, eu fiquei emocionado, porque assim, eu fiquei, cara, os caras são Pois brasileiros. é, cara. A gente tem muita gente boa aqui, bicho. A Muita. gente tem muita gente boa. A gente tem o grupo do Carlos Monteiro, que criou o Guia Alimentar Brasileiro, que fala dos ultraprocessados e tudo mais. É um grupo maravilhoso, bicho, de pesquisa, Não, eu sei né? que a gente tem muita gente Tem boa e muita gente aqui a boa. gente tem muitas cabeças geniais. É que quando a gente vê o material então ser publicado e sair um Sim, negócio com um grau de contundência tão alto, porque observe, cara, isso tem que reverberar muito, porque isso é importante, de fato importante, né? Quando a gente vê um negócio desse com um grau de contundência tão alto e sair daqui, pô, a gente tem que ficar orgulhoso, né, é cara? isso aí. Tem que ficar É muito isso aí. orgulhoso. A gente tem Eu fiquei poucos muito motivos feliz. para ficar orgulhoso, mas quando a gente tem o motivo na nossa frente, a gente fica, né? Porque Concordo com vale. você. Vamos, Tem esse, vamos. A tem gente. esse motivo e tem o Sivuca. Sivuca, Sivuca. Cara, muito bom, muito bom. Muito bom. Ah, Acabou que nossa live virou uma live nerd, né? Porque nossos virou? amigos, o Dr. William estava sem internet hoje, só deixando pro pessoal aí saber. Dr. William estava sem internet e o Dencinha teve que levar a avó ao médico, porque estava com hipertensão, estava dando pico de pressão e tal. E aí a gente ficou assim, será que faz, será que não faz? Mas acho que o papo foi legal, né? Ah, foi, falamos sobre tanta coisa boa hoje. Lembrando, pessoal, que o tema hoje era glicotoxicidade. É, A gente falou um pouco sobre isso alguma é. hora, Em algum né? momento, né? Mas, em algum momento, Cara, quando né? a gente se junta, a gente começa a falar sobre umas coisas muito doidas mesmo, né? Mas foi bom, né? Foi Acho que bom. girou em torno, né, do tema, Sim. mas baseado num artigo que o Altran trouxe para o debate, que é um artigo publicado por um grupo de pesquisa brasileiro, né, que mostra que o excesso de glicose, né, no ambiente endovascular, ele aumenta a agregação plaquetária e a formação de trombos. Uhum. Então, que o açúcar, somente o açúcar em excesso sozinho, já aumenta o risco da gente promover esses entupimentos, né, dos vasos sanguíneos sem precisar de mais nada. Isso é muito, mas tremendamente importante, né? Isso é um fato contundente para a saúde humana, né? E isso foi o tema que deu a pauta de hoje. Foi isso Então, aí. para concluir, então, concluindo o que você está falando, então, evitar picos glicêmicos é uma estratégia de saúde cardiovascular. E como é que você evita pico glicêmico? Não é comendo pão com doce de leite no pré-treino, nem comendo arroz com feijão e farofa, nem comendo sobremesa depois do almoço. Não é assim que você evita pico glicêmico. Você evita pico glicêmico diminuindo. Eu gosto de diminuir drasticamente, mas você pode diminuir moderadamente se quiser, mas diminuindo o consumo de carboidrato, especialmente os carboidratos refinados. Exatamente. Ou, se a gente quiser ser mais polido, ter mais compaixão, né? Reduzindo o índice glicêmico da dieta, né? Para não dizer que a gente foi radical o tempo todo. E aí eu recomendo fortemente que você esteja amparado por um nutricionista que saiba fazer isso. Que saiba que juntar ovo com tapioca não reduz o índice glicêmico, tá bom? Mas que talvez comer ovo primeiro e a tapioca depois possa
promover alguma redução importante. Mesmo assim, o ideal era não comer tapioca, mas isso é assunto para outro dia. E Verdade. eu acho que hoje eu consegui conquistar poucos inimigos, prefiro deixar assim. Vamos deixar assim. Meu amigo, Prefiro antes da deixar... gente encerrar, eu queria que você falasse sobre os cursos Salos, que eu vi hoje Ah, pela primeira vez. sim! Eu vi hoje pela É, primeira vez e você, por favor, tem que falar sobre esse negócio aí. Fala aí Altran, pra galera. obrigado. Cara, é o seguinte, olha, há muitos anos eu dou cursos dentro da nossa área, né, dentro da área de saúde, dentro dessa proposta de medicina integrativa e ortomolecular, Uhum. justamente em cima da ideia de que nós temos muitas deficiências na nossa formação básica. E isso começou lá atrás com um curso de interpretação de exames laboratoriais para nutricionistas, Olha só que há legal. uns, há uns 16 anos atrás. E daí derivou o curso Interpretação Integrada de Exames Laboratoriais, que eu já faço há muitos anos e que agora estou com a versão nova e que vai ser o primeiro grande trabalho dessa empresa nova, que é a Salos Cursos, né? Que é a empresa Salos também é que o nome da resolveu, tua clínica, né? é o nome da clínica, justamente, Pô, de onde é que vem que o é o termo Salos? Salos, em latim é saúde plena, Hum, saúde plena, saúde total, né? legal. Então, assim, a ideia é a gente trazer cursos que sejam disruptivos no sentido de trazer um conteúdo que seja prático, né? Nada de curso de muita masturbação intelectual, não, que não é isso que é interessante. Cursos que sejam práticos, que tragam conteúdo prático para profissionais de saúde. Nós também estamos desenhando alguns cursos para pacientes, tá? Que sejam práticos também para os pacientes poderem aproveitar no seu dia a dia, mas cursos para profissionais de saúde são a nossa prioridade. Nós vamos fazer esse primeiro curso grande no dia 7 de dezembro. Começamos a anunciar há poucos dias, mas isso vai agora ganhar corpo, né? Esse curso vai ser um curso presencial aqui em Salvador. A Andressa está até falando para fazer online. Dessa vai ter versão online, assim como todos os mini cursos que a Salo já faz, vão ter versões online. Então, prescrição ortomolecular na estética, prescrição ortomolecular no emagrecimento, prescrição ortomolecular na hipertrofia muscular, o curso de exames laboratoriais, a otimização da imunidade, um curso sobre SOP. Tem vários outros cursos menores, né? Tem cursos de 1 hora, de 3 horas, de 4 horas, tem curso do dia inteiro, né? Tem o curso avançado de prescrição de nutracêuticos, que sou eu junto com o farmacêutico, que é o Dr. Paulo de Souza. Então, assim, tudo isso vai ser lançado agora de forma sequencial, mas o primeiro grande curso que a gente vai fazer vai ser o Interpretação Integrada de Exames Laboratoriais, o novo. Então, quem já fez antes pode fazer esse, porque está diferente. Eu coloquei muito material novo, ainda estou colocando material novo. É um curso de um dia inteiro, presencial aqui em Salvador, então fica aí o convite, mas em breve vocês vão estar recebendo aí propaganda e tudo mais, né? Legal. E vai estar aqui no Instagram também. E também vamos viajar por aí. Qualquer hora eu apareço por aí, Altran, dando curso aí também. Aí eu vou chamar você para dividir o púlpito comigo e Vixe, bora para frente. aí lascou. Você que é o professor, eu sou só curioso. Que nada, homem. Cara, muito bom, muito bom. Eu vi hoje, né, você falando sobre esses cursos. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que priorizar esse tipo de informação, né? É claro que tem cursos que são só para profissionais, né? A Renata está perguntando aqui. Sim. Tem cursos que são abertos, né? Os seus eu imagino que seja para profissionais especificamente, mas depende, por exemplo, um curso de interpretação de exames pode ser para uma pessoa curiosa, não? Na verdade, o que que eu faço, Altran? Os cursos que a gente faz, a gente sempre define o público-alvo. Certo. Curso para profissional é um curso que quem quiser fazer, que seja profissional, vai pagar para fazer. Uma pessoa curiosa que queira por acaso assistir ao curso, e se eu tiver cadeira sobrando, ela senta e assiste, ela só não vai pagar. Entendeu? Porque eu acho Entendi. que ciência é igual diarreia. Você só consegue segurar por um tempo, agora você tem que soltar. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ficar aprendendo essas coisas se a Tá pessoa é certo. curiosa, ela quer Aham. conhecer, ela não é da área, eu não tenho por que impedir ela de conhecer, e aí ela pode entrar e assistir, ver e aprender, e não tem problema nenhum. Os profissionais e os estudantes vão pagar para assistir,
Quem não for da área, quiser apenas estar presente ali e ver, Até vai porque quem ver, não é da área não vai lucrar com o não vai curso. usar, não vai Vai lucrar usar. com aquilo, não vai ter um certificado, né? E Uhum. vai estar ali apenas para sua curiosidade, fica à vontade, vai estar sempre convidado, a não ser que Mediante não tenha cadeira cadeira. sobrando, né? Mediante cadeira Exatamente. sobrando, por favor. Mediante cadeira Se não tiver cadeira sobrando. sobrando, não adianta. A não ser que você leve a sua esteirinha e queira sentar no chão. Aí a gente pode conversar também, mas, mas é isso. Então, eu gosto que as pessoas, quando as pessoas se interessam, eu já tive casal de engenheiro em aula Ah, minha, legal. né? Porque queriam conhecer, queriam ver como era. Tá bom, vocês podem entrar e assistir, não tem problema. Ah, doutor, mas quanto é? Uai, nada, vocês não vão usar? Vocês sentam ali, ó. É isso aí. Gostei. Tudo bem, Gostei. né? Gostei. Então, eu acho que são oportunidades que a gente tem até de trocar informação, de conhecer pessoas. Inclusive, nesse dia que teve o casal de engenheiros, eles foram alguns dos que fizeram as perguntas mais importantes. Então, Cara, enriqueceram. os engenheiros, eles têm uma linha de. Quando o cara é bom engenheiro, quando o cara tem ele sabe fazer o babado. Veja aí a galera que está revolucionando o metabolismo dos lipídios, por exemplo. O Dave Feldman, engenheiro, né? Aquele Ivor Cummins também, que mexeu muito com essa parte, engenheiro também, né? Então, assim, os engenheiros eles têm essa característica, né? Tem uma característica de que dá para. Porque é o raciocínio sistêmico, Altran. Não vai raciocinar por rótulo. É É, aquilo que a gente conversou. Os processos têm que ter início, meio e fim. Então, se o cara tem um raciocínio sistêmico que tem início, meio e fim, tudo vai ser mais bem analisado e provavelmente o que vai se aprender e utilizar daquilo ali vai ser melhor, sim, né? sim. É diferente, cara. É muito diferente. É diferente de você aprender por rótulo Uhum. e isso é isso, aquilo, é aquilo outro. Por quê? Porque pô, aí fica complicado. Você não consegue derivar para nada. Aí não adianta. É verdade. É verdade. Bom, então, só para concluir, você falou aí dos cursos Salos, só lembrando para a galera que próxima semana estaremos na jornada, né? Próxima Então, semana temos próxima semana jornada. começamos, dia 21 começa a jornada, das 19 horas até as 22, serão 3 palestras por dia. Ainda dá tempo de você adquirir o seu ingresso para participar. Doutor Adolfo vai palestrar que dia? Eu palestro na vinte segunda, e cinco é 24 ou acho que é vinte e vinte e cinco e tem a mesa quatro, acho que é redonda no 24, sábado 24. Acho que e é tem vinte a e mesa quatro. E na mesa redonda redonda no no sábado nós estaremos sábado. lá para bater Isso. papo com o pessoal. Mesa redonda eu vou estar aí no sábado, em Ah, é? Fortaleza. Ah, então tu vem Eu aqui vou para estar no. casa. Mas é que tá, eu vou estar no Reserva Summit, Ah, que eu vou tá. estar na mesa redonda de manhã na nossa digital. Uhum. Aí no início da tarde eu vou estar na mesa redonda lá, e no fim da tarde lá eu vou dar a minha palestra. Então eu vou estar o dia Hum. todo em atividade, mas depois eu vou te encontrar. Ou eu vou te encontrar no dia anterior, ou nesse mesmo dia. Eu ainda não sei como vai ser, mas a gente vai descobrir. Massa, massa. Esse Reserva Summit, o que é? É um congresso de medicina integrativa, Hum, hum. que vai ser aí. Eu não me lembro agora o local exatamente, mas eu vou pegar e vou te passar. Manda, Vou pegar e manda. vou te passar. Vou te passar. De repente, Coisa boa. de repente a gente se encontra na sexta, almoça junto no sábado, ou então se encontra. A gente dá um jeito. Aí dá um jeito, meu irmão. Tá tudo certo. Show de bola, cara. Um forte abraço aí, meu amigo. Cara, sempre bom estar contigo, Altranzão. Valeu. Pessoal, obrigado vocês que estiveram aqui com a gente esse tempo todo. Deu mais de 1h30. É, Coisa boa, viu? é. Boa noite a todos. Valeu Valeu. demais. Tchau, tchau.